O envelhecimento chega com um monte de mudanças, né? Mas olha, algumas delas podem esconder algo bem mais sério do que só o passar dos anos. Hoje a gente vai mergulhar na depressão em idosos, um desafio que muitas vezes fica invisível. É uma cena que talvez seja familiar para muita gente. Um pai, uma avó, de repente a memória parece que não é mais a mesma, o humor oscila. A primeira coisa que vem à cabeça é da idade. Mas e se não for bem assim? A verdade é que, por trás do que a gente acha que é um declínio natural da idade, pode existir uma condição séria, mas tratável, que acaba passando batido. E conseguir enxergar isso pode mudar tudo. Para a gente entender essa condição, primeiro a gente precisa olhar além do óbvio. É que a depressão em idosos, muitas vezes, usa uma máscara, sabe? Ela se esconde atrás de sintomas que a gente nem imagina. E para ter uma ideia do tamanho do problema, vamos dar uma olhada nos números. Cerca de 12% dos idosos que vivem em suas casas, na comunidade, enfrentam a chamada depressão de início tardio, aquela que aparece depois dos 60 anos. Agora, pasmem, esse número salta para impressionantes 35% quando a gente fala de idosos em casas de repouso. E aqui está o pulo do gato, o principal motivo pelo qual ela passa despercebida. Quando a gente pensa em depressão, o que vem à mente? Tristeza, choro, né? Mas nos mais velhos, os sinais podem ser muito mais sutis, bem diferentes do esperado. E essa diferença é gritante. Dá uma olhada. Só 20% dos idosos com depressão mostram aqueles sintomas clássicos de tristeza. E, em contrapartida, mais do que o dobro, 45% chegam com queixas principalmente cognitivas, coisas como falhas de memória e dificuldade de se concentrar. E essa ênfase toda nos problemas de memória nos leva direto para o maior desafio de diagnóstico que existe nessa área. A gente está falando de depressão ou do comecinho de uma demência. Desvendar esse quebra-cabeça é fundamental. Para conseguir navegar nessa confusão, os especialistas usam um termo: pseudodemência. Não é uma demência de verdade. É um quadro de depressão tão intenso que os principais sintomas são as queixas de memória. O problema, veja bem, não é a memória se apagando, mas sim a falta de atenção que a depressão causa. E as pistas para diferenciar uma coisa da outra estão nos detalhes, sabe? Na demência, o começo é lento, gradual, e a pessoa geralmente tenta esconder suas dificuldades. Já na depressão, o início é mais rápido, a pessoa reclama muito da memória e quando faz algum teste, é super comum ela responder não sei, o que mostra mais uma falta de esforço do que de capacidade de fato. E se a gente for olhar para o cérebro, a diferença fica bem clara. A demência afeta o que a gente chama de funções corticais, como a memória. Já a depressão atinge as funções subcorticais, que são responsáveis pela atenção, pela concentração e pela velocidade do raciocínio. Pensa assim, é como ter um computador com o HD, o disco rígido, intacto, mas com o processador funcionando em câmera lenta. Mas o problema de não diagnosticar a depressão direito vai muito além da confusão com a demência. Ele nos leva para um lugar muito mais sombrio, o risco invisível do suicídio. E os números são um verdadeiro alerta. A taxa de suicídio para pessoas com mais de 70 anos chega a 8,9 por 100 mil habitantes. Isso é quase o dobro da taxa que a gente encontra em populações mais novas. É um problema de saúde pública grave e silencioso. E quando a gente olha ainda mais de perto, aparece uma diferença que é chocante. Os homens idosos são muito mais afetados. Eles representam impressionantes 80% de todos os suicídios nessa faixa de idade, segundo dados de 2018. Mas o que leva a essa situação tão vulnerável? Bom, a depressão é a raiz, mas ela raramente vem sozinha. Ela é alimentada por perdas, pelo isolamento, por doenças crônicas e, talvez o mais devastador de tudo, pela sensação de que a vida perdeu o sentido, perdeu o propósito. É muito importante a gente lembrar que por trás de cada número, de cada estatística, existe uma pessoa. Uma história de vida, um sofrimento silencioso e, muitas vezes, um pedido de ajuda que não foi ouvido a tempo. Mas focar só no risco é contar só metade da história. A outra metade, que é a mais importante, é sobre esperança. É sobre os fatores que protegem, que constroem resiliência e que, no fim das contas, salvam vidas. Então, o que é que forma esse escudo protetor? O que a gente pode fazer para defender nossos idosos da depressão e do desespero? A resposta, gente, está no poder da conexão. A base de toda a proteção é se sentir conectado, é sentir que faz parte de algo, seja pelo apoio da família, pelo contato com os amigos ou simplesmente por ter a autonomia para tomar as próprias decisões sobre a vida. São esses os pilares que sustentam a saúde mental.
E essa conexão pode vir de muitos lugares, de muitas formas. Pode ser a fé e o sentimento de comunidade de um grupo religioso, a companhia fiel de um animalzinho de estimação ou o alívio de ter um espaço seguro com um profissional para simplesmente poder falar e ser ouvido. No fim das contas, a mensagem é bem simples. Quanto mais forte, mais ampla for essa rede de apoio, menor o risco. A conexão humana não é um luxo, é a nossa defesa mais poderosa. Ok, a gente já sabe dos riscos, dos fatores que protegem, então qual é o caminho a seguir? Vamos agora ver os passos concretos para o bem-estar, porque a esperança é real e a ajuda existe. O caminho para a recuperação é uma jornada que junta várias coisas. Tudo começa com um diagnóstico correto. Claro, a partir daí, o tratamento pode combinar psicoterapia e medicação. Mas não para por aí, não. Um estilo de vida saudável e, o mais importante, o fortalecimento contínuo da rede de apoio são peças-chave nesse processo. E se tem uma única ideia para levar dessa nossa conversa, que seja esta: depressão não é uma parte normal do envelhecimento. É uma condição médica séria, sim, mas que tem tratamento e tem esperança de recuperação. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, uma que vai além do diagnóstico, do tratamento, a responsabilidade de todo mundo. A pergunta que fica é: como é que a gente pode, como sociedade, criar comunidades onde os nossos idosos se sintam vistos, ouvidos e, acima de tudo, valorizados?